capítulo 19, versículo de número 30, por gentileza. João capítulo 19, versículo de número 30. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30 em diante. Os que forem achando e puderem se colocar sobre os pés. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, ou tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura: verão aquele que transpassaram, diz o Senhor. Amém? Sentai-vos, por gentileza, queridos. Amados, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem ao qual eu fico muito feliz e amo falar sobre o contexto da Bíblia quando se trata da cruz do Calvário. Porque a maior missão e o cumprimento da missão de Jesus foi a conclusão de ser levado mudo, como ovelha muda, ao matadouro, ao Calvário, e ser crucificado, morte de cruz. Ali existia um plano salvífico para toda a humanidade. E é interessante quando nós vamos falar de Jesus, porque o ministério dele foi um ministério pequeno, com pouco tempo na terra, durou 3 anos, porém Jesus operou muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e libertação e salvação de vidas, de almas. Jesus o tempo todo demonstrou para que veio, pregando arrependimento, pregando salvação, aquebrantamento para as vidas pecadoras. E Jesus mostrou o que é o Evangelho. Jesus não veio para aqueles que são sãos. Isso a Bíblia diz. Jesus não veio para os bonitos somente, para os ricos somente, bem-sucedidos somente, não. A Bíblia nos mostra que o Evangelho de Cristo é para aqueles que precisam de cura. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse que o seu ministério é para os enfermos, os que precisam cura e salvação. E é lindo quando você vê a trajetória de Jesus o tempo todo sem abrir mão de ninguém. Enquanto alguns religiosos julgavam Jesus por sentar na mesa
de um publicano, na mesa de pecadores, cobradores de impostos, Jesus ensinava o que era o reino. O reino é pregar o evangelho para toda criatura, é não abrir mão de ninguém, é não fazer acepção de ninguém. O reino de Deus é o reino de salvação. E Jesus ensinou isso na prática, com a atitude, não só nas letras, só não no conhecimento. Jesus veio passando e veio pregando e veio estando com pessoas. Porque não lembrar daquele momento em que uma mulher adúltera está no meio de uma roda, de uma praça, de uma multidão, e a multidão está com pedra nas mãos e vão apedrejar, matar aquela mulher adúltera, e a Bíblia diz que chegam até Jesus. Quem? Os religiosos. Vem até Jesus e diz: mestre, Jesus, e aí? Essa mulher pecou, adulterou contra o marido. A lei diz que é para executar. Jesus não respondeu, se inclinou, abaixou na terra, começou a rabiscar no chão, escrevendo na areia, e de repente ele levantou e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que não ficou nenhum algoz, nenhum acusador. Jesus ficou por um tempo escrevendo, e quando ele levantou, não tinha ninguém mais para poder apedrejar aquela mulher. O evangelho de Jesus é isso, não é acusar defeitos de ninguém. Mateus 7:1 diz: não julgueis para não ser julgado, porque da mesma forma que tu julgar, você será julgado. Tirai primeiro a trave dos seus olhos, o argueiro que te impede de enxergar a qualidade do seu irmão, mas somente os defeitos. A Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7. E se teu irmão errar contra ti, quantas vezes deves, Jesus, perdoar a este que peca contra ti? Jesus disse: em uma só dia, 70 vezes 7, você tem que perdoar aquele que peca contra ti. Jesus ensinou o perdão o tempo todo. O evangelho é perdoar, o evangelho é amar o próximo. A Bíblia ensina, o evangelho de Cristo ensina: se você não ama o teu próximo, como pode tu amar a Deus que não vê? Se você enxerga quem está do teu lado, que precisa de uma mão estendida, de um abraço, é muito fácil abraçar quem está cheiroso, é muito fácil abraçar quem tem uma posição de destaque na sociedade, é muito fácil abrir as portas para quem tem condições financeiras, para quem é bem sucedido. Aí Jesus atravessa o mar, fala com os discípulos: entrai na embarcação, atravessai para o outro lado. E a Bíblia diz que eles passam por uma tempestade no meio daquele lago, mas ao chegar do outro lado, Jesus está procurando quem? O endemoniado que estava no meio de um cemitério, que a Bíblia diz que as correntes não prendiam aquele homem, e a sociedade não queria saber daquela vida. Ninguém chegava até aquele homem, por quê? Porque ninguém conseguia segurar aquele homem. Perceba que Jesus deixa uma multidão que estava seguindo ele, uma multidão que queria ouvir ele, e ele vai agora dentro de um cemitério para libertar uma vida que não tinha condições de ouvi-lo, porque a Bíblia diz que era escrava de uma legião de demônios. E a Bíblia diz que quando chega ali, naquele cemitério, ao descer da embarcação, aquele homem que estava endemoniado, o endemoniado de Gadara, corre até Jesus, se prostra diante dele e diz: Filho de Deus, o que vieste fazer aqui? Atormentar a nós. Os demônios falaram na boca daquele homem, e disse aquele homem cheio de demônio para Jesus: se foste nos tirar daqui, da casa. Qual era a casa? Aquele homem, aquela vida. Se tirar a gente daqui, não nos mande para o abismo, mas nos mande para os porcos. É uma das únicas vezes que Jesus dá entrevista com o diabo. E Jesus pergunta: quem é que fala? Somos
legião, porque somos muito. Jesus então dá uma ordem, sair dessa vida e vai para a manada de porcos. E a Bíblia diz que a manada de porcos se despenca, despenhadeira abaixo, e cai dentro do mar e morre todos os porcos. Porque Jesus, ele permitiu e obedeceu o pedido daqueles demônios, porque naquela cidade, era uma cidade pagã, onde levantavam um altar para um deus estranho, e os porcos eram um comércio, eram vendidos para sacrifício daquele deus pagão. Aí aqueles homens daquela cidade, naquele momento que Jesus liberta aquele homem, e aquele homem então é liberto, e ele deseja vir atrás de Jesus, com os discípulos. Jesus disse: não, você não vai vir comigo no barco. Jesus não dispensou aquele homem, não desfez daquele homem. Jesus disse: na tua vida tem um propósito. Sabe o que ele disse para aquele homem? Disse: vai para a tua casa, para a tua família, e mostra tudo aquilo que foi feito na tua vida. Ei, a Bíblia diz que aquele homem vai, e aquele homem, quando vai para casa, a Bíblia diz que aquele homem vai ganhar 10 cidades. Uma decápole significa um conjunto de 10 cidades. Eu estou falando de uma vida, de um homem, um testemunho de transformação de uma pessoa que Jesus alcançou. Jesus não andou sem propósito, não pregou sem propósito, não curou sem propósito, não fez milagres sem propósito. Tudo o que Jesus realizou tinha um propósito. E aí, quando nós abrimos aqui a Bíblia Sagrada, o ministério de Jesus, a gente pode dar uma avançada. Inicia lá nos pés do Rio Jordão, na mão de João Batista, quando ele é levado ali a ser mergulhado e batizado. E a Bíblia diz que ao descer nas águas, quando ele retorna, o céu está aberto e uma voz diz: este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Inicia o ministério. Jesus prega a libertação, expulsa demônios e começa a ministrar, e multidão o segue. Mas a Bíblia diz agora que Jesus sabe para onde vai. O ministério dele termina com cruz, Calvário, perseguição. Jesus vai caminhando para uma promessa, algo que devia ser cumprido, e muitos que andaram com ele, os discípulos, não conseguiam entender esse projeto. E é aqui que eu quero ministrar. Ei, olhe para mim, escute. Alguns anos que eu estou convertido em Cristo, e eu não esperava que o Senhor me chamaria para ser pastor, nunca. Eu nunca imaginei que eu ia ser pregador, obreiro. Nunca imaginei que ia ser alguém. Eu queria ser salvo, eu queria largar a cocaína, eu queria largar a maconha, eu queria largar o álcool, eu queria largar o tráfico de drogas, eu queria largar a vida que eu estava envolvido com assalto. Eu estava numa vida destruída, uma vida escravizada, não tinha força para largar sozinho. Esse era o meu desejo. Só que eu não sabia o poder que tem na mensagem da cruz, o propósito da cruz. E aí, olha para mim. Nesse longo desses anos que eu estou dentro da igreja, eu percebi que tem muitas pessoas que convivem na igreja, se tornaram com o título de crente, mas ainda não entenderam o propósito da cruz, ainda não alcançaram a verdade do Evangelho de Cristo. O que é o ministério de Jesus, o que foi feito na cruz do Calvário. E hoje eu quero ministrar sobre isso. Repita comigo 5 verdades no Calvário, sobre a cruz de Jesus. Nós vamos ministrar 5 verdades. O sacrifício que nos trouxe a vitória, o sacrifício que nos dá direito à libertação, o sacrifício que nos dá direito à transformação de vida, à regeneração, o sacrifício que faz com que o diabo e toda a sua corja de demônio tenha que recuar na minha vida quando eu entendo o sacrifício e reconheço que Jesus morreu por mim. O diabo não pode contigo quando você está debaixo do sangue de Jesus, quando você reconhece a mensagem de Cristo, quando você entende que a cruz do Calvário existe uma promessa para a tua vida.
5 verdades no Calvário. Porque a mensagem de cruz, a mensagem do Calvário para muitos é loucura. Como alguém entender que alguém morreu na cruz e a morte dele fez com que quem estava morto no pecado tivesse vida? Jesus veio para cumprir. A própria palavra diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Oh, glória! A cruz é poder de Deus para a nossa vida. A primeira verdade na cruz é que na cruz os nossos pecados foram perdoados. Diga glória a Deus por isso. Ei, olha para mim. Quem não entende a mensagem da cruz diz assim: mas como é que pode Deus perdoar esse cara que já arrancou a vida de várias pessoas? Esse cara que está preso, pegou prisão perpétua. Como perdoar um cara que praticou tantas atrocidades? A mensagem da cruz é loucura. Como perdoar alguém que fez tanta coisa errada, pecou tanto contra a humanidade e contra Deus? E aí a gente começa a entender que a cruz do Calvário, o propósito da cruz é para perdoar o pecador, independente do pecado. Porque olhe para mim, enquanto nós não estávamos em Cristo, nós éramos cegos espiritualmente. Esse mundo jaz do maligno, e o que habita no mundo para fazer você pecar é o que procura te escravizar, tirar o teu entendimento, tirar o seu discernimento, cegar a tua visão espiritual para as coisas que estão além do que a terra oferece. Jesus oferece coisas espirituais, coisas eternas. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivemos para a justiça. Ei, outrora eu e você estávamos mortos, vivos, mas mortos. O pecado é o salário da morte. O pecado arranca a nossa vida, a nossa intimidade, mexe com o nosso caráter. Ninguém nasce mal. A maldade e o mal habita em casas. E escute, ele não precisa que você também peque, porque há maldições que vêm do pecado de gerações. Existem pessoas que sofrem tormento sem saber porquê. Mas só que a Bíblia diz que Jesus foi na cruz, e na cruz ele perdoa qualquer tipo de pecado. Quando você reconhece, você precisa tomar posse desse poder da cruz através do entendimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É através da fé que toma posse da libertação, que você toma posse da quebra de maldição, das vitórias que Deus tem para a tua vida. A segunda verdade na cruz o preço do nosso resgate foi pago, e a dívida contra nós foi cancelada. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você não deve mais nada em Cristo Jesus. Diga: Jesus pagou tuas dívidas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. 1 Pedro capítulo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. Ei, eu e você temos o direito de viver sem julgo, sem acusação, porque o sangue de Jesus é Ele que paga a nossa dívida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Outrora,
sem Jesus, sem reconhecimento desse feito na cruz, sem fé para entender isso. O peso, você anda com peso, você anda com jugo sobre a tua vida, você anda sobre acusação, você anda sobre perseguição, você anda assombrado. Por quê? Porque você não tem esse entendimento e não alcançou o sangue de Jesus. E quando você entende a mensagem da cruz, a dívida é paga. Você não deve nada. O diabo não tem direito de te apontar. Diga glória a Deus por isso, irmão. A terceira verdade na cruz é que na cruz a porta da salvação foi aberta. Ei, é interessante que na cruz houve uma batalha espiritual, irmão, travada naquele momento. Na cruz, o inferno conspirou achando que Jesus estava sendo derrotado. Por quê? Porque o plano de Deus não trazia entendimento para homens. Jesus falava de cumprir o seu chamado, a sua missão. E eu quero crer que o diabo, ele usou os seus adeptos, usou pessoas para poder perseguir. Até o próprio povo que seguia Jesus se levantou contra ele. O diabo achou que levando Jesus até a cruz do Calvário e ali fosse morto, acabaria com o ministério de Jesus, acabaria com o propósito do céu. Só que para vergonha do diabo, quando Jesus morre crucificado e ele aspira ali o seu último fôlego de vida, e ele diz: tetelestai, está consumado. A Bíblia diz que ao meio-dia houve trevas, escuridão na terra. E aí é nesse tempo em que Jesus desce ao abismo e toma a chave do abismo da morte e levou cativo o cativeiro. E Jesus volta agora com um corpo glorificado, ressurreto, para vergonha do diabo, acorrentando Satanás, prendendo o diabo, tomando a chave da morte e do abismo. Não a chave da vida, porque ele é a chave. Você pode glorificar o Senhor? Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro lugar, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo é a chave que liga a sua vida à salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, queridos. Não há outro caminho. E é interessante que na cruz, até no momento da morte de Jesus, antes dele passar, antes dele dar o seu último suspiro, ele abre a porta naquele momento e mostra o que é o Evangelho. Porque a Bíblia diz que ele está crucificado no meio, diga no meio. E dos dois lados, você conhece a Bíblia, existia um ladrão de um lado direito, o outro ladrão do lado esquerdo. Um ladrão debochava de Jesus, porque a multidão, aquela mesmo que queria milagre, que corria atrás de Jesus, foi a mesma que Pilatos lavou a mão e deu a oportunidade para dizer: quem quer que solte? Barrabás ou Jesus? A multidão escolheu. A multidão gritava: solte Barrabás, crucifique Jesus. A mesma multidão que cercava Jesus querendo sinais, milagres, cura. Aí Pilatos pergunta mais uma vez, e a multidão grita: solte Barrabás, crucifique Jesus, o Filho, o Deus, o Rei dos judeus.
A Bíblia diz que Pilatos lavou as mãos. Por isso que existe o ato de dizer, eu estou lavando as mãos. É que, para outras palavras, está dizendo, eu não tenho parte com isso, é com vocês. Lavar as mãos é isso. Pilatos lavou as mãos e Jesus, Barrabás foi solto e Jesus foi levado para a cruz. Só que a Bíblia diz que naquele momento da cruz, o ladrão diz, se tu és o filho do Deus mesmo que tu diz, tu és o rei dos judeus, então desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salve a nós. Um ladrão debochava, mas a Bíblia diz que do outro lado tinha um outro ladrão, e este ladrão vai dizer, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus respondeu a esse ladrão, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ei, que coisa linda, irmãos. Esse ladrão não foi batizado nas águas, foi salvo. Esse ladrão, no seu último momento, antecedendo a sua morte de cruz, reconheceu o reinado de Jesus, reconheceu ele como rei. Seja o teu reino. Ele reconhece Jesus como o rei dos reis. E a Bíblia diz que naquele momento, um ladrão, ele vai entrar pela porta da salvação. O evangelho de Jesus é lindo. Ele não abre mão de ninguém. Ele não abre mão de você com os seus defeitos, com os meus defeitos, com as nossas falhas. E Ele não vai abrir mão da sua família, daquela pessoa que você ora. Você crê nisso, irmão? Jesus está com a porta aberta, a chave é Ele. Apresente esse caminho para alguém. Pregue esse evangelho para vidas que precisam ser alcançadas, serem salvas. A quinta verdade na cruz é que na cruz nós somos sarados. A Bíblia diz em Isaías 53, 4, 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh glória! Ei, mas precisamos entender que na cruz tem cura, e a gente, para ser curado, necessita pela fé tomar posse. No tempo Kairos já foi feito, a cura já foi liberada. Nós precisamos tomar posse dos nossos direitos. E como é que recebe isso? Pela fé, irmão. Eu tomo posse da minha cura. Entra num propósito com Deus. Fala, Deus, eu tenho o meu direito, eu te sirvo, eu estou buscando, busque por isso. Reclame o teu direito e diga, Senhor, sou salvo na tua cruz, sou teu servo, quero a cura da minha vida. Ei, quando nós entendemos que a cruz, ela traz cura, em todos os sentidos, não é só cura, enfermidade física, espiritual. A cruz traz salvação e cura, libertação, diga glória a Deus. Nós precisamos colocar os nossos problemas aos pés da cruz. Entregue as suas aflições, as suas necessidades nos pés do Senhor, querido. Porque o que foi preparado na cruz era para a vergonha do diabo, vergonha de Deus. Porque o diabo achou que, fazendo com que tudo conspirasse contra Jesus e ele fosse crucificado, seria vergonha. Vergonha da igreja de Cristo. Mas aquilo que era vergonha se transformou em exaltação. E eu quero profetizar para a tua vida. Tome posse do que a cruz tem para te oferecer, do que Jesus fez na cruz, porque no lugar de vergonha será dupla honra para a tua vida. Quem acredita, levante a mão para glorificar o nome do Senhor. Ei, a cruz tem exaltação para você. A vergonha vai ficar para o inferno, para o diabo.
Na cruz você tem direito às bênçãos de Deus, a sua cura, a libertação da tua família, oh glória, o crescimento espiritual para o teu ministério, para a tua chamada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ei, o diabo tentou parar Jesus de todo jeito. O diabo usou quem estava dentro, usou Judas para trair Jesus por 30 moedas de prata. Arrependido, ele quis devolver as moedas, mas não aceitaram. Arrependido, ele se enforcou, se matou. Judas estava dentro do convívio e traiu Jesus. Quem usou Judas? O diabo. Na fragilidade de Judas. Judas era o tesoureiro, ganancioso. Dentro daquela brecha que Judas deu, o diabo usou. Ei, o diabo só quer uma brecha nossa para nos usar contra Jesus. Porque quando a gente peca, a gente crucifica Jesus novamente. A gente leva Jesus para o Calvário. A gente não reconhece o que foi feito. Ei, o diabo usou Pilatos, que poderia perceber que a multidão gritava a Barrabás e sabia que Barrabás era um assassino. Poderia, como na posição de Pilatos, dizer: não, vai crucificar Barrabás, mas Jesus não. Mas ele preferiu fazer o quê? Lavar as mãos. Ei, quando eu vejo alguém precisando de uma palavra e eu passo e vejo e não libero uma palavra de Deus, eu estou fazendo como Pilatos, ó. Quando eu vejo alguém passando fome, que eu posso tirar um pouco da minha casa e ajudar aquela família, aquela vida, eu estou fazendo como Pilatos. Eu estou lavando as mãos. Quando eu vejo a necessidade da igreja, que eu posso ajudar a igreja de alguma forma, o ministério de Jesus, e posso fazer e não faço, é como se eu estivesse dizendo: eu lavo as mãos. Escolhem Barrabás. Você crucifica Jesus. Você pode fazer e não faz. É a mesma coisa, lavar as mãos. Você pode ajudar a igreja, o ministério de Cristo, e não o faz. Ei, se tem uma palavra que me fortalece todos os dias, é: sofra eu, mas não sofra a obra. Quando eu abraço a obra, irmãos, é a mesma coisa que eu estivesse ajudando a carregar a cruz de Jesus. Eu me sinto importante, eu me sinto prestativo, me sinto útil, me sinto no lugar que eu devo estar, me sinto na posição que eu deveria estar. Por quê? Ei, o que Jesus me deve? Tem pessoas que fazem a obra esperando alguma coisa de homens, esperando o resultado aqui embaixo. Qualquer coisa que eu fizer, na proporção que eu fizer, nada vai pagar o preço que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos. E tudo que eu fizer é pouco. Tudo que eu fizer ainda é pouco para Jesus, porque Ele fez por mim, irmãos. Deus enviou o teu filho, oh glória. Ei, se não bastasse, o diabo usou a multidão. Ei, olha para mim, nem sempre a multidão é de Deus. Muitas vezes a multidão, o diabo manda a multidão, porque foi a multidão que negou Jesus, que entregou Jesus para a morte. A mesma multidão que andava atrás de Jesus, que queria cura, milagre, sinais, foi a mesma que renunciou a Jesus, porque não eram discípulos. Ei, muitos estavam atrás de Jesus, poucos se tornaram discípulos. Por isso que ser crente é uma coisa. Olha para mim, crer até o diabo crê. Crer, qualquer um crê. Seguir os passos de Jesus é outra história. Ser chamado de discípulo é outra coisa, é tomar a cruz, é renunciar à tua vontade. Toma a tua cruz e siga-me. É o que Jesus ensinou. E o diabo tentou em todo o tempo. Usou o ladrão no último momento. Aqui foi falado. O ladrão que teve a oportunidade de ser salvo também,
Mas no último momento fez o quê? Afrontou Jesus. Se é filho de Deus, então salva-te a ti mesmo. Desce da cruz e nos salva. Quem estava nesse ladrão? O diabo. Ei, olha para mim, eu termino. Entenda a cruz. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz é para te enriquecer espiritualmente. É para te selar, você entender que você é salvo. Nada coloque dúvida na sua salvação, irmãos. Porém, não permita que o pecado more na tua casa. Não. A pior coisa que tem é se perder dentro de casa. É aquela parábola das dracmas que se perderam dentro de casa. A pior coisa que tem, irmãos, é o cara estar dentro da igreja, indo para a igreja, ouvindo a Bíblia, palavra de Deus, e se perder dentro da casa. O que Jesus está dizendo nessa noite é que a cruz e o caminho que ele trilhou, Jesus, ele é a conexão entre a vida e a vida eterna. Olha para mim. Quem está em Cristo, levante a mão. Olha para mim agora. Nada pode te matar. Nada. Eu estou falando de morte espiritual. Nada. Nós estamos em Cristo. A morte para o cristão é vida. É salvação. Diga glória a Deus. E olha para mim, não tem vida longe de Jesus, irmão. Não adianta você se enganar, porque eu vivi do outro lado e vivi profundo. Fui bem fundo. Tudo que você falar para mim eu conheço. Tudo. Muito tempo na mão do diabo. Muito tempo usando tudo que tinha que usar. Eu sei as estratégias do diabo. Ele quer prender você. Mas Jesus quer te dar saúde. Diga glória a Deus. Convicção da tua salvação. Poder da cruz. Diga glória a Deus. Coloque de pé, irmãos. Não abra a mão de Jesus, irmão, por nada. Por nada. Alguns momentos da vida ou da caminhada você vai se sentir fraco, tentado. Todo mundo é tentado, irmãos. Mas busque. Busque. As propostas virão. As tentações virão. Mas lembre o propósito. É maior do que a tentação. Amém, queridos? E olha para mim. Escute que eu vou lhe falar bem calmo. Ó, nós aqui da igreja, que somos a igreja de Cristo, não temos direito de apontar para ninguém. Pode entrar aqui drogado, bêbado, transvestido. Nós não temos direito de apontar ninguém. Nós estamos aqui para abraçar, estender a mão. Você entende isso? Não podemos olhar com diferença. Todos nós somos iguais. Isso é o amor do Evangelho de Jesus. Precisamos abraçar mais, ser mais companheiro entre a igreja. É uma igreja distante, uma igreja próxima. Sabe por quê? Eu não sei você, mas lá no mundo eu tinha amigos à beça. E lá, se você não ganha um abraço aqui, se você sair e parar no primeiro boteco ali, vai ter 20 para te abraçar. Amém? Quem viveu lá sabe. Seus amigos do mundo estão de braços abertos para você. E a igreja? Paz. Paz. Abraço, alegria, irmão. Alegria. Vamos tratar as vidas com amor. Amém? Com alegria. Alegre-se. Você está aqui hoje ouvindo a mensagem da cruz. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmãos. Apóstolo, eu estava caminhando, mas eu escorreguei. Eu bebi, eu cheirei, eu fumei. Irmão, olha para mim, está no lugar certo. Aqui é o lugar de quem tem defeito. Está no caminho certo. Venha com verdade. Uma hora o poder de Deus se manifesta e te liberta. Cada um tem um jeito, um processo.
a forma que se entrega. Eu não aguentava mais da noite para o dia, também tive que ver a morte. Tive que entrar no hospital com uma overdose aguda, descer, morrer, para Jesus me ressuscitar como um novo homem. Tive que voltar pela dor. Hein? O meu caso foi o extremo, limite de tudo. E aí quando eu entendi que eu não fui, sabe qual foi a minha oração? Que eu já não falava com Deus há muito tempo, não sabia nem o que era orar. Eu conversei com Deus dentro do carro dizendo o seguinte: Deus, se o Senhor está aí ouvindo aí, não me deixa morrer na frente dos meus pais, mas deixa o diabo me levar depois que eu entrar no hospital. Isso é oração, irmão? É oração de quem está com a alma totalmente escravizada, irmão. Eu não pedi misericórdia, não. Eu sabia que eu tinha tanto pecado que eu falei: só não quero morrer na frente dos meus pais. Mas depois que eu passar na porta do hospital para dentro ali da CTI, eu sei que eu vou morrer. Para onde eu vou? Vou para o inferno. E eu falei: aí pode deixar o diabo me levar. Fechei os olhos, morri e nasci de novo, irmão. E depois que eu nasci, que eu estava vivo, eu falei: meu Deus, eu disse para Deus deixar o diabo me levar, e o diabo não me levou. E aí vem o entendimento do Espírito Santo. Ei, Jesus não abriu mão de mim. Eu poderia ter ido para o inferno, Ele não deixou. Eu merecia, mas Ele não deixou. Por quê? Porque Ele morreu por mim, morreu por você. Amém, queridos? Que haja entendimento, que nós venhamos nos encher dessa mensagem, que nós possamos pregar essa mensagem. Ei, fale de Jesus para quem você puder. Não sabe ainda falar muito, diga: Jesus te ama. Fala: vamos na minha igreja, Jesus tem uma palavra para você lá. Até o dia que você se preparar e você mesmo tiver conteúdo bíblico para pregar. Mas faça um vídeo. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Tem alguém nessa noite que queira reconciliar com Deus, que queira levantar as mãos e se aproximar do altar? Senhor, apóstolo, eu quero me reconciliar. Eu estava meio fraco, mas hoje eu quero retomar nessa caminhada. Quero ficar firme. Eu quero salvação. Amém? Glória a Jesus. Todos estão salvos? Levante a mão e diga glória para Jesus.